no coração, então, fale comigo, tudo que chamamos de épico foi uma decisão extravagante que alguém tomou. Nós já fizemos esse culto e eu fiz algumas perguntas como: o que vão falar de nós? O que os nossos filhos vão falar de nós? Qual o legado que nós vamos deixar? Nós estamos enxergando os portais, nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos tomando a decisão, as decisões que precisamos tomar agora. Será que nós estamos fazendo exatamente, porque eu já falei que os cristãos não mentem, eles cantam mentiras. Porque nós adoramos e nós dizemos, vamos adorar. E vamos proclamar a grandeza do Senhor no domingo. E chega na segunda, nós começamos a proclamar os problemas, o que está acontecendo no mundo, no país, o que o governo está fazendo, não está fazendo, as dificuldades. Então, o nosso discurso muda. Nós prometemos no domingo que íamos proclamar a grandeza do Senhor. Mas não demora, nós começamos a proclamar o que Satanás está fazendo, os problemas que estão acontecendo. Começamos a desabafar e a falar como nos sentimos. Com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. O salmista repete, no Salmo 108:13, com Deus faremos proezas. Proezas é algo incomum, é algo épico, é algo fora do comum, é algo surpreendente. É algo extravagante. E Ele esmagará os nossos inimigos. Aí o salmista, que acreditava totalmente nisso, ele fez essas declarações. E aí nós vemos esse salmista apaixonado, cheio de convicção, mas para o seu final da vida, Davi fala, toda riqueza e prosperidade vem de ti. Riqueza fala de questões materiais, e prosperidade é algo amplo, paz é prosperidade, saúde é prosperidade, uma família plena, unida, harmoniosa, equilibrada, filhos bem encaminhados, uma família bem alicerçada, tudo isso é prosperidade. Obviamente que engloba também as questões financeiras, mas é um conjunto de coisas, porque senão você só tem riqueza, e só riqueza, tanto que ele fala riqueza e prosperidade, porque são as duas coisas que nós precisamos na vida. A começar por uma alma próspera. Né? Amados, desejo que te vás bem. E que tenha saúde, que a sua alma prospere. Aí para frente nós vamos falar um pouco mais sobre a prosperidade da alma. Uma alma próspera é incrível quando você encontra alguém que tem uma alma próspera. A alma, você sabe, é o centro das nossas emoções. Então é o que nós pensamos, sentimos, nossas vontades, nossas emoções. E quando você tem uma alma próspera, suas vontades são para o Senhor, os seus sentimentos são para o Senhor, e ainda que você tenha sentimentos ruins, eles não mandam em você.
Seus pensamentos são para o Senhor e você combate, sabe combater os pensamentos ruins. Suas emoções não determinam a sua vida. Você tem autocontrole, autogoverno. Então, ele fala, toda a riqueza e prosperidade vem de ti, porque esquece. A verdadeira riqueza ela é construída com base no temor. É fundamentada em princípios e valores corretos, porque senão você pode ter um dinheiro que vai ser a maior maldição da sua vida. Prosperidade vem de Deus. É impossível, 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 impossível uma pessoa realmente ter paz, alegria, felicidade, plenitude, se isso não vier de Deus. Às vezes você vê uma pessoa falando, não, eu estou plena, não, eu estou feliz, eu estou... Ela se convenceu daquilo, porque a verdadeira felicidade, ela provém de Deus. É uma segurança, principalmente, não tem como a pessoa dizer que ela é plena, que ela é feliz, ela não tem certeza nem da eternidade dela. Ela não tem certeza da eternidade, se ela cair agora aqui, morrer, para onde ela vai? A maioria não sabe nada, nem busca e vive numa insegurança, por isso que tem tanto medo da morte. Por que o verdadeiro crente não tem medo da morte? Você nunca vai encontrar um crente de verdade com medo da morte. Quando você vê uma pessoa dizendo assim, que ele não tem medo de morrer, ele não tem medo do futuro, se ele está enraizado em Deus, não tem por que ele ter medo, porque Jesus disse assim, ó, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas, porque eu sou contigo. Eu nunca contei, mas há eruditos que garantem que tem um não temas para cada dia do ano. Então, não temas, porque eu estou com você, eu sou contigo, eu não te deixo, não te desamparo, eu te ajudo, eu sou o seu ajudador. São muitos não temas. E eu costumo dizer que se eu temo a Deus, eu não vou temer mais nada. Eu vou viver uma vida segura. Então ele disse, toda riqueza e prosperidade vem de ti. E a Bíblia não exagera. Então Deus não tem problema com riqueza e muito menos em dar a você uma vida próspera. Tu governas todas as coisas com o teu poder. Já parou para pensar? Se uma pessoa parasse para meditar só nesse versículo aqui e acreditasse plenamente no que está escrito aqui, você acha que teria alguém abatido, desesperado, ansioso, aflito, meio barata tonta, não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida? É óbvio que não. Ele está focado na verdade, não é religião. Isso aqui não é religião. Isso aqui não é religião. Porque a religião te coloca em busca de muitas coisas à base da força do braço. Mas o Evangelho de Jesus, ele te leva a descansar. Né? Tem a ver com jugo, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, quando fala de jugo, quer dizer, você está andando comigo, lado a lado.
Eu estou junto com você nessa caminhada. Meu jugo, tem um jugo. Então, aqui, ó, eu estou com você debaixo. Você está junto comigo. Você não está carregando nada sozinho. Quando uma pessoa apresenta a porta larga, parece que ela é mais agradável e tem menos dificuldades. Na verdade, é um grande engano, porque apesar da porta estreita ter mais pressão, obviamente, você tem paz, você tem segurança, você tem alegria em estar nesse caminho. E isso é maravilhoso. Tu governas todas as coisas, a Bíblia não exagera. Todas são todas as coisas com teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Lembra quando Israel perdeu para Ai? E Josué ficou muito abatido, prostrou e começou a falar um monte de bobagens. Porque o Senhor permitiu que nós atravessássemos o Jordão, se fosse para nós vivermos isso, era melhor termos ficado do outro lado. Gente, é tão atual o discurso de Josué diante da perda para Ai, que eu fico assim impressionada. Direto eu vejo gente. A gente não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, não devia ter feito. Engraçado que é sempre baseado nos passos de fé. E não no tipo de fé que está manifestando. O problema nunca foi atravessar o Jordão. O problema foi a mudança de fé. Então, eles tinham tocado no anátema. Eles tinham feito aquilo que eles não podiam fazer, que tinha sido bem esclarecido. Tem coisa que... Primeiro, Jericó era a primícia da terra. Você não pode tocar nas primícias e sair bem. Ponto. Número 2, tinha coisas consagradas para Deus e coisas consagradas para a destruição. Seja lá o que for, ele não podia tocar nem o que era para Deus, nem o que era para a destruição. E aí, ele passou por cima do que ele tinha ouvido. Aí a pessoa passa por cima e depois fica lá, perguntando, não estou entendendo por que isso aqui está acontecendo. Mas você passou por cima. Por que você não questiona o tipo de fé que você está manifestando? E não seus passos de fé. O problema nunca está nos passos de fé, mas no tipo de fé. Talvez naquele momento, até Jericó, eles tinham uma fé. Depois, ali em Jericó, a fé mudou. Eles tocaram no que não poderiam tocar, não deveriam. Aliás, a ordem foi, não toquem. Esse foi o problema. Tanto que o Senhor falou, por que você está aí prostrado? Levante-se. Israel pecou. O problema é esse. Você não está tendo clareza do que está acontecendo. O problema não tem nada a ver com aquilo que você está dizendo. O problema é que eu não posso mais ser com vocês. E vocês não vão resistir aos seus inimigos enquanto vocês não fizerem uma limpa total aqui. Deus nunca teve aquela derrota. Tem derrotas que eu vejo pessoas sofrendo que não eram para elas estarem sofrendo. Tem situações que pessoas estão vivendo que não era para elas estarem vivendo.
Tem gente que está num lugar que não era para estar. Está numa condição que nunca foi o que Deus planejou. E é engraçado quando uma pessoa toma decisões tolas na carne, né? E aí, obviamente, aquilo não vai dar certo. Ao invés dela parar e dizer assim, eu fiz errado. Não, algumas ficam assim, não, mas sabe, é orgulho. Eu tinha que ter passado, porque sabe, agora. E eu fico parada e pensando assim, peraí, não dá para a gente pegar a palavra a tempo? Será que não vai ter outro jeito mesmo? Eu vou ter sempre que me encontrar num beco sem saída, debaixo de chicote, para entender o que a Bíblia está me ensinando? Será que eu vou passar a minha vida dizendo isso? Não, né? Mas foi bom, né? Porque agora que eu perdi 15 anos da minha vida, que eu perdi 20 anos da minha vida, que eu perdi minha família, que eu perdi tudo que eu tinha, que eu perdi meu ministério, que eu perdi credibilidade, né? Então, agora, por favor, eu no mínimo tenho que parar e dizer assim, é humildade. Fiz escolhas erradas, dei passos errados, só perdi tempo e cansei de perder tempo, vou fazer uma risca no chão, não vou perder mais. Ponto. Corri atrás de um negócio uma vida inteira que nunca foi o que Deus teve para mim, não funcionou, não deu certo, deu errado e eu cansei, eu errei. Porque a Bíblia diz que só há esperança para quem confessa e deixa. Quando eu não admito, eu também não tenho, talvez eu nem tenha consciência, ou eu não queira ter consciência. Então significa que eu ainda vou bater naquela tecla, eu ainda vou tentar um negócio na força do braço que nunca funcionou. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. O problema é que a pessoa não acredita. Mas que Ele pode, Ele pode. Em Deus, com auxílio de Deus. Você precisa de Deus. A Bíblia não está dizendo auxílio de mais alguém, mais alguma coisa, não. Com auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos. A Bíblia não está dizendo alguns feitos, realizaremos feitos, está dizendo grandes. A Bíblia está garantindo que qualquer pessoa com Deus pode fazer grandes feitos. E ela não tem que se preocupar com os inimigos, porque Ele esmaga os inimigos. Ele pisará nossos inimigos. Você está lendo o que a Bíblia está dizendo? Está escrito, pisará. Agora, escuta, se eu pisar no inseto, não tem chance para ele. Se eu pisar numa barata, numa formiga. Imagina o tamanho de Deus, a grandeza de Deus. E Ele dizendo que Ele é capaz, Ele pode e Ele faz. Ele pisa nossos inimigos. Não importa que inimigo, que problema seja esse. Então, imagina pisar. Com Deus faremos proezas. O incomum, algo extravagante. Não, extravagantes, porque são proezas. Com Deus faremos proezas. Nós faremos
proezas. Nós vamos ter atitudes épicas, decisões épicas, com Deus, nós vamos tomar, e Ele esmagará, porque se Ele pisa, veja que o salmista aqui, no Salmo 60, 12, ele fala pisar. Nessa tradução, que mostra a mesma coisa, ele fala esmagar. Ele esmagará os nossos inimigos. Ou seja, eu não preciso me prender aos inimigos, que podem ser muitos. Desde um problema familiar, de saúde, financeiro, uma injustiça, ele vai esmagar. Davi sabia muito bem o que ele estava dizendo, porque ele foi tirado do pasto. Então, ele sabia o que era não ter nada, nem ser lembrado pela família. Então, sai da boca dele uma das frases mais incríveis da Bíblia: toda riqueza e prosperidade vem de ti. Não vem do fulano, não sei, vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Grande e forte qualquer pessoa. Não importa quem é essa pessoa. Não importa o que ela tem ou não tem. O que foi dito para Josué? Para ele se preocupar com o treinamento, com o exército, com um monte de coisa. Não, foi dito para ele o quê? Seja forte, corajoso, medita na palavra dia e noite. Só assim, você focado, você vai conseguir cumprir com a palavra. Você vai cumprir com a palavra. E então você vai ser o quê? Bem-sucedido, vitorioso, próspero e bem-sucedido. Não é uma palavra de um homem. É a palavra de Deus para nós. Qual tem sido o problema de muita gente? Sabe o que eu tenho visto, e eu tenho falado sobre isso? Eu vejo muita gente se comportando neste momento, nesse tempo, como eu vi algumas se comportarem no período da pandemia. Elas começaram, algumas, então vamos falar dessas, começaram a desanimar, a se prostrar, a ficar com medo, a comer a semente ao invés de plantar a semente, a falar como todo mundo estava falando. E outras viveram o melhor tempo da vida, e o Destinos Curados está lotado de testemunhos de pessoas que viveram o melhor tempo da vida no pior momento da nossa história, da nossa geração. Porque a nossa geração, para a nossa geração, foi o pior. Nós nunca tínhamos vivido uma pandemia. Outras gerações já tinham vivido coisas assim, nós não. Não é? Então foi a primeira vez que nós vivemos. E eu vi gente fazer igual Isaac, no momento mais quente, na crise, na dificuldade, se derramar, plantar, se jogar. Olha, quer saber? É tudo ou nada. Eu vou para Deus, eu não tenho outra saída,
eu não vou fazer igual todo mundo, eu vou para Deus. E quando for para Deus, viveram os melhores anos da vida. Tem gente que viveu muito melhor e cresceu mais no período de pandemia do que depois que passou a pandemia. Porque é tão impressionante isso, eu fico encantada. A pressão faz isso. Algumas pessoas, quando elas estão sob pressão e elas dão lugar à fé, elas arrancam. Outras recuam, né? Se escondem, fogem. E quando tudo está bem, ao invés dela manter aquela fé, ela relaxa. Ela relaxa. Então eu tenho dito, eu vou repetir, esse é um momento maravilhoso. É o momento que Deus quer operar, porque vai ficar evidente que é Ele. Não tem o que você apontar como não foi isso. É Deus. Quer dizer, é aquele momento que a gente pode dizer assim claramente, olha, se isso não for Deus, eu não sei que nome que se dá para isso. Foi Deus. Deus me ajudou nisso, Deus foi comigo, Deus me abençoou, Deus... Por quê? Porque eu criei que viria dele, eu não fiquei com as estatísticas, com as previsões, com as falas, eu não me foquei nisso tudo que está acontecendo. Espera aí, quando eu vejo pessoas injustas, maldosas, injustiça, por exemplo, e eu leio na minha Bíblia que Deus odeia a injustiça, que Ele está rindo dos inimigos, daqueles que fazem injustiça. Que o que eles acham que eles têm, tipo o Faraó, que ele tinha total certeza de que ele tinha o controle, que ele ia aniquilar com Israel, e ele que foi para o fundo, para as profundezas do mar. Que o próprio Deus endureceu o coração do Faraó para fazer as loucuras que ele fez, para depois ele terminar no fundo do mar. Paulo falou disso, que o Faraó foi levantado para a glória de Deus. Às vezes eu vejo gente cometendo coisas absurdas, loucas. Você vê que a pessoa tem um domínio sobre ela. Há uma potestade que dominou a cabeça dela, a mente dela. Ela simplesmente é o arquétipo de outros maus que já tiveram na história. Pessoas que eram perversas. E qual foi o fim delas? Todas tiveram um fim terrível. Mas os justos prevaleceram, foram honrados. Foram abençoados, glorificados. No que nós vamos crer, com o que nós vamos ficar? Com Deus que está dizendo que com o auxílio dele nós realizaremos grandes feitos e ele vai pisar nossos inimigos, que com Deus nós faremos proezas e ele esmagará nossos inimigos? Ou vamos continuar falando igual todo mundo fala, e ouvindo, e nos envolvendo, e parando a nossa vida, e deixando de sonhar, de progredir, porque nós não temos mais força, nem acreditamos. Que Deus, Ele pode prover e suprir a despeito de qualquer coisa. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. E Deus pode pegar do pó, do lixo,
e colocar assentado entre príncipes. Qualquer pessoa, tu governas todas as coisas. Nada saiu do controle de Deus. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Tudo que nós temos que fazer é crer. Tudo que você tem que fazer é crer. Eu acredito que tem essa porta que o Senhor vem falando, essa porta aberta. A palavra profética fala isso. Prepara para atravessar o Jordão. Quer dizer, é para você ir para o outro lado. A própria palavra já anuncia isso o tempo todo para nós. É para você ir para o outro lado. Eu tenho essa terra para você. Mas com o que você está envolvido? Para onde você está olhando? O que você tem falado? Quais as decisões que você está tomando? Decisões incomuns, extraordinárias, extravagantes, épicas. Ou você está encolhendo e se envolvendo com todos os sentimentos contrários e falas negativas e se sentindo oprimido porque você está caminhando com base no que você está sentindo e não está fazendo exatamente o que a palavra mandou fazer. Medita nela de noite. Com o que você vai ficar com a palavra? O que diz a palavra? Há mais o quê? Há diferença entre o justo e o ímpio. Se você não acreditar que na sua vida vai acontecer diferente, vai ser diferente, então, que diferença faz você servir a Deus e não servir a Deus? Será que nós não servimos a Deus para viver do outro lado? Para ver a diferença na nossa vida? Enquanto muitos vão para o inferno, aquele que está andando com Deus vai para o céu. Enquanto muitos têm medo da morte porque não sabem nada, o justo quer viver e não tem medo de morrer, porque ele sabe que ele não morre. Ele segue vivendo com Jesus. Enquanto muitos estão com medo do amanhã, o justo está vivendo hoje, porque ele sabe que o que ele está plantando hoje é o que ele vai colher amanhã. Ele sabe que se ele buscar a Deus em primeiro lugar, ele vai colher. As coisas serão acrescentadas. Sim, para o ímpio não tem esperança mesmo não. Ele não quer o Senhor. Ele está morto. Mas eu não vou cobrar a vida de quem está morto. Eu não quero saber de Deus. Eu estou falando para crente. Que a despeito de tudo, decidiu crer num Deus que nunca falhou, nunca errou, não sabe errar, e tem aqui, foi Ele, está aqui, a palavra dEle, não é de algum homem, eu não peguei um livro de alguém falível, eu peguei da rocha. Deus é uma rocha, é imutável. E Ele está dizendo o que acontece quando uma pessoa anda com Ele. Ela faz proezas, ela faz grandes feitos, e Ele esmaga todos os inimigos. Ele está dizendo que riqueza e prosperidade vem dEle, que Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa, que Ele pode levantar qualquer pessoa, que não há inimigo que Ele não possa derrotar, que Ele tem força e poder, que Ele governa todas as coisas com a sua força e poder. É a palavra dEle. Aí, cada um vai decidir com o que vai ficar. Com a palavra de Deus ou com seus sentimentos e com as vozes
que estão ecoando aí fora. Então, com a mão no coração, tudo que chamamos de épico hoje foi uma decisão extravagante que alguém tomou. E quais as decisões que você vai tomar? No que você vai crer, para onde você vai olhar, com o que você vai ficar. Quais as decisões que você vai tomar? Começando pela sua maneira de pensar, de falar, os sentimentos que você tem alimentado, para onde você tem olhado. Quais as decisões que nós vamos tomar hoje? Você é capaz de se levantar com a decisão de que você vai fazer uma risca no chão e vai tomar decisões épicas que vão mudar o resto da sua vida? Ou você vai continuar seguindo no curso da maioria? Com medo e falando como todo mundo fala. Eu tenho dito isso o tempo inteiro. Nunca foi tão fácil se destacar e fazer algo grande, já que a maioria se intimida e fala uma linguagem totalmente desalinhada de Deus. Por isso que a palavra Josué 1 nos orienta a esse alinhamento. Espírito Santo. Nesta manhã de domingo maravilhosa, domingo de ceia, eu abro o jejum da manutenção dos projetos de conquistas para 2024, o ano da unção de Josué, e nós bebemos desse espírito da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre nós. Eu acredito nisso, e é só ler o livro de Josué e ver o que é que esse homem fez, começando pela escolha dele de ficar na tenda. Ele quis, ele pagou o preço que outros não quiseram pagar. Ele não se recusou a entrar na terra como tantos outros se recusaram. Ele creu junto com Caleb. E lá estava Josué, recebendo orientações tão claras do Senhor. Tudo que ele tinha que fazer era crer, era se alinhar com o Senhor. O Senhor não mandou ele se preparar, ele treinar, ele preparar o exército, as armas, porque a batalha era espiritual. E algumas pessoas, por mais que já tenham ouvido isso diversas vezes, ainda não entenderam. A batalha é espiritual. A batalha é espiritual. A batalha é espiritual. É no campo da fé. Se eu venço no campo da fé, eu venço no campo físico, material. Tudo que eu tenho que fazer é vencer no campo da fé. É ser guiada pelo Espírito Santo. E o Senhor orientou Josué. E então disse, prepare-se para atravessar o Jordão. E então deu orientações claras para ele. Tudo que ele tinha que fazer
era continuar forte, corajoso, não temer, não se distrair, ficar com a palavra. Ele tinha que meditar e falar a palavra. Está muito claro, então você vai prosperar e vai ser bem-sucedido. A verdade, Senhor, é que é graça, é favor. Confie em mim, se esconda em mim e eu vou fazer. Não é na força do braço, não é pelo que você tem ou não tem, pelo que está acontecendo no mundo. Se o momento é propício, é favorável, é desfavorável, o Senhor não está preso a isso. Ele está dizendo: vá com a força que você tem, eu estarei com você. Creia. Tudo que você tem que fazer é crer que eu estarei com você. Eu estarei com você. Dê condições para eu ser com você. A verdade é que o Senhor, de alguma maneira, disse para Josué: Josué, uma coisa importa, que você me obedeça radicalmente, o resto eu vou fazer. Oh, meu Deus, Espírito Santo, faz a obra aqui, que essas vendas caiam. Tem tanta gente ainda com vendas, Senhor, com bloqueios, com crenças, com agravo nos ouvidos, com dureza. Tem tanta gente, Senhor. Tem tanta gente fechada para a verdade, que ao invés de estar caminhando pela fé, está cedendo para seus sentimentos. Tem gente olhando para cada coisa e falando tantas coisas inúteis. Talvez, Senhor, só ontem, sábado, os assuntos foram inúteis. Se ela parar e colocar na sua balança, nada foi aproveitável. Assuntos desnecessários. Quanta perda de tempo, perda de energia, quando simplesmente deveríamos estar focados no Senhor, dando ao Senhor, envolvidos com o Senhor, fazendo o que o próprio Josué e Caleb disseram: agrade a Deus, e Ele nos colocará na terra. Agrade a Deus. E o que o Senhor falou em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa impossível, não há como agradar o Senhor, é impossível te agradar se não for pela fé. É crendo, sendo tomados pela fé. Toma a igreja, Senhor, que cada um seja tomado por uma fé viva, e saia do trabalho de hoje, dessa ceia, que nós abrimos agora, e vamos encerrar no final da tarde. Vamos em etapas, é um dia dedicado ao Senhor. E tem pessoas que têm se entregado completamente, outras ainda vão até um ponto, porque ainda não entenderam que o Senhor está pedindo tudo. E quando o Senhor tem tudo de nós, nós temos tudo do Senhor. Está aqui, não é a minha palavra, não é a palavra de um homem, é a sua palavra, que com o Senhor nós faremos grandes feitos, proezas. E o Senhor esmaga, pisa nossos inimigos. Tudo que nós precisamos, riqueza, prosperidade, vem do Senhor. O Senhor governa todas as coisas com o seu poder, com a sua força. E o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, qualquer pessoa. Que pessoa é essa que crê? A pessoa que crê, que se alinha com o Senhor, que está vivendo para o Senhor.
que tem soltado coisas inúteis. Tem gente ainda carregando coisas inúteis, a bagagem da velha vida, da velha mentalidade, do velho sistema, uma velha maneira de agir e conduzir a vida, de responder à vida. E o Senhor está aqui dizendo, para, uma coisa importa, se envolva comigo. Para de se importar. Solta, desde sentimentos, a atitudes, a coisas que você ainda segura. Simplesmente creia no que eu estou dizendo e se alinha com isso. Senhor, eu creio que tem uma porta aberta. E eu tenho falado tanto, aliás, o Senhor tem me dado essa direção. A porta está aberta, prepara para atravessar, prepara. Mas acontece, Senhor, que alguns, ao invés de estarem meditando dia e noite no que o Senhor tem falado, têm se envolvido com os problemas e com assuntos inúteis. Questionam os passos de fé, cobram coisas que deveriam já ter deixado no passado, porque o leite não volta para a caneca, não adianta chorar leite derramado, é daqui para frente. Mas é melhor para alguns chorar leite derramado. Ou fazer planos de derrota. Se preparar para o pior. Se esquecer do que o Senhor prometeu, ao invés de correr e dar o que o Senhor está pedindo, a pessoa já começa a se preparar para o pior. E o Senhor está falando, não, para com isso. Josué, levanta, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança. Tudo que tem que fazer é tirar o anátema. Quantas vezes o Senhor está dizendo para pessoas, levanta, porque você está aí prostrado. Tira o que tem que tirar e continue. Você fará proezas. Eu vou esmagar seus inimigos. Para de temer! O que você está temendo não tem sentido! Eu sou dono do ouro e da prata! Eu sou o Deus da providência! Eu sou Jiré, o Deus provedor! Quando que dinheiro foi problema para mim? O problema é a sua fé! Riqueza e prosperidade vem de ti! E tu podes tornar grande e forte qualquer pessoa. E algumas pessoas estão lá, só fazendo planos de derrota, se encolhendo, com medo da economia, do governo, da injustiça. E o Senhor está dizendo, por que você não foca a minha palavra? Por que você não foca a minha palavra? Por que você não medita nela e fala dela? Fala a minha palavra. A tua palavra está lotada de histórias e tempos que não havia a menor possibilidade do seu povo vencer ou prosperar. E não só venceram como prosperaram. Porque o Senhor lutava pelo seu povo. Tudo que nós temos que fazer é que o Senhor lute por nós. Nós vamos dar condições. E essa é a minha oração, meu Senhor.
para que hoje saia daqui um povo com consciência, Senhor. Que o que essa pessoa chama de problema não é o problema dela. O que ela trata de problema nunca foi o problema dela. Na verdade, a maioria não tem consciência. E trata de problema como problema o que nunca foi o problema. Como Josué estava tratando como problema o que não era o problema. Josué começou a tratar como problema o fato deles terem atravessado o Jordão. E o Senhor estava dizendo, não, esse nunca foi o problema, Josué. O problema é que vocês tocaram no anátema. Ô Josué, olha o tanto que você está cego, Josué. Você está achando que o problema de vocês é ter atravessado o Jordão, Josué. Ô meu filho. Em que aula qual foi a aula que você perdeu estando naquela tenda? Que falta de discernimento é esse? O problema de vocês nunca foi atravessar o Jordão. O problema é que vocês tocaram no que não era para tocar. Agora tem que arrumar. Senhor, que hoje saia desse trabalho até o final do dia. Um povo num outro nível, com outra mentalidade, com uma outra visão, com outro espírito. Um dia de favor pode mudar tudo. Eu vou lhe implorar, Senhor. Começando por mim, pela minha casa, pelo corpo ministerial. Eu lhe imploro, é um pedido que eu te faço. Que o favor do Senhor venha sobre nós de tal maneira que hoje saia daqui um povo maduro, que aconteça um amadurecimento, um crescimento que demorou anos, mas que hoje o teu povo veja, entenda, tenha clareza, consciência de coisas que não teve por uma vida inteira. Que hoje fique escancarado, que o Senhor coloque luz nos pontos negros, nos buracos negros, nas trevas. Esse é o grande favor que eu peço do Senhor, para o Senhor. Porque quando a gente vê, não há como mudar uma coisa que está oculta aos nossos olhos, mas quando nós vemos, nós podemos mudar, nós podemos reverter, nós podemos fazer coisas, Senhor, que talvez por uma vida inteira nós não fizemos, mas a partir dali nós podemos, porque eu era cego, mas agora eu vejo, agora eu não sou mais cego, mais cega. Dá a visão à igreja, dá entendimento, e que nesse momento um povo forte já tenha se levantado, um povo convicto, um povo que acredita na sua palavra, um povo que já possuiu, eu vou fazer algo épico, eu vou fazer proezas, eu sou essa pessoa que o Senhor vai tornar grande e forte, eu estou me levantando, e o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos, peço a sua presença, Espírito Santo, guiando, dirigindo, e tomo posse, meu Pai, desse divisor de águas. Nós não podemos perder, nós não podemos chegar no final do ano ainda mantendo coisas ou uma mentalidade que atrasou a nossa vida, que só tem atrasado. O Senhor quer agir agora, então não há tempo a perder. É ceia de abril, o ano está correndo. E ninguém pode mais se dar o luxo de ficar aí perdendo tempo com bobagens. Tem que entregar hoje, fazer hoje, se jogar hoje, porque eu percebo que o Senhor tem pressa em se manifestar. Mas ainda tem gente que não tem o coração pronto, não está com a mente certa, não está na posição certa. E o Senhor está dizendo, ei, o ano está correndo, entenda, se entrega, confia, se joga, abra sua mente, dê lugar. Porque eu quero fazer
Obrigada, meu Deus. Continue falando e fazendo, para a glória do teu nome. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.